Olá pessoal, hoje a gente trouxe um tema bem polêmico aqui sobre o comportamento alimentar e eu quero perguntar para você o que você acha. Os alimentos viciam e por que a gente tem tanta vontade de consumir alimentos que nos despertam o prazer? A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, não sai daí! A gente foi buscar lá na história de onde veio esse termo vício em comida. E um tal de Randolph, um cara muito louco que estudava hipersensibilidades alimentares, identificou que as pessoas que desenvolviam hipersensibilidades, que é uma espécie de alergia a algum alimento, elas acabavam tendo uma tendência a consumir cada vez mais esses alimentos aos quais elas eram hipersensíveis, o que é muito maluco, porque elas desenvolviam uma reação em relação a esse alimento e isso fazia com que elas desenvolvessem um certo vício por essas comidas que de alguma forma geravam sintomas maléficos na vida delas. Existe ainda a ideia na literatura de que alimentos que são muito processados, ou seja, alimentos que apresentam um alto teor de açúcar, também apresentam uma tendência a gerar adição, ou seja, vício pelo seu consumo. Será que isso é verdade? Entendendo então que existem alimentos que são mais prazerosos para o nosso consumo, quero que você pense em duas hipóteses. Primeira hipótese, esses alimentos que lhe dão prazer, ou seja, que quando você consome você tem uma elevação no prazer, mesmo que momentâneo, como você come esses alimentos? Então você para, você degusta, você realmente atende esse desejo, essa vontade de dar conta desse prazer ou não? Você come eles de forma rápida, de forma compulsiva e acaba nem sentindo tanto o sabor deles. Segundo questionamento, você se permite comer alimentos que lhe geram prazer ou você está atrelado mentalmente ao ciclo de dietas? Se você não conhece sobre o ciclo de dietas, vou deixar aqui também o card para você conhecer o nosso vídeo que explica as fases do ciclo de dietas para que você saia dessa prisão de uma vez por todas. Bom, quando a gente fala em prisão, isso tem muita relação com as regras externas. Então, o quanto a gente está à mercê de regras externas e o quanto a nossa relação com a comida acaba ficando disfuncional por conta dessas regras. Então, eu vou deixar outro questionamento aqui para vocês hoje. Será que o vício é pela comida? Ou será que o vício tem a ver com essa relação disfuncional com a comida? Bom, já que estamos falando sobre prazer, vamos entender um pouco como funciona esse prazer lá no cérebro. Então eu trouxe para vocês alguns exemplos de alimentos ou substâncias que fazem com que a gente tenha um aumento no prazer depois de consumir alguns alimentos. Uma dessas substâncias é um aditivo alimentar, mais conhecido como glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um realçador de sabor, mas glutamato, separado do monossódico, é um neurotransmissor natural no nosso cérebro. E ele é um neurotransmissor excitatório, ou seja, ele estimula as células neuronais. Então isso quer dizer que quando eu consumo um alimento que apresenta glutamato monossódico, eu tenho um aumento na excitação cerebral. Mas esse aumento na excitação cerebral normalmente faz com que eu consuma mais daquele alimento. Então, por exemplo, vou contar uma história para vocês sobre o sushi. Posso que quase todos vocês já comeram sushi, ou se não comeram, deveriam comer. Mas, os que já comeram, eu também quero chutar com quase certeza que a primeira vez que vocês provaram sushi, vocês não gostaram muito. Mas vocês comeram o sushi com o shoyu, certo? A segunda vez que vocês comeram sushi, vocês talvez não gostaram tanto assim, mas já gostaram um pouco mais do que da primeira vez. A terceira vez que vocês comeram sushi, provavelmente vocês gostaram ainda mais. E hoje, talvez vocês gostam tanto de sushi que vocês acabam consumindo com uma frequência muito alta, tipo uma vez na semana, 2 vezes na semana. E por que esse aumento pelo prazer em relação a esse alimento? Justamente por causa da presença do glutamato monossódico no shoyu, que sim, é o casalzinho perfeito do sushi. É muito raro, então, encontrar alguém que coma sushi sem shoyu, né? Nesse caso, talvez a pessoa realmente goste muito do sabor do sushi, mas eu vou contar um segredo para vocês. A maioria das pessoas acaba gostando de comer sushi por causa do efeito excitatório do glutamato monossódico. Bom, continuando então a série Alimentos que geram prazer, a gente tem um combo que, quando presente em um alimento, isso desperta um prazer inenarrável no nosso cérebro, ativa o nosso sistema hedônico, faz com que a gente queira
muito consumir aquele alimento. Esse combo é açúcar, sal e gordura num só alimento. Por que para o nosso cérebro isso é tão bom? Porque na natureza isso é muito raro de se encontrar. Não existe nenhum alimento naturalmente presente na natureza que tenha esse combo junto num só alimento. E para o nosso corpo isso é muito prazeroso porque atende necessidades biológicas muito importantes, como o nosso balanço hidroeletrolítico e a quantidade de energia que esse alimento me fornece a partir de açúcar e das gorduras. Então, alimentos exemplo desse combo que a gente pode encontrar super disponíveis nas prateleiras do mercado são os produtos ultraprocessados, como por exemplo os biscoitos, biscoito recheado, salgadinho. Então são alimentos que têm a presença desses 3 componentes e vão despertar muito o nosso prazer quando a gente consome. E o campeão do prazer, que mais tem estudos e que mais tem polêmicas em relação a vício, é, sem dúvida nenhuma, o açúcar ou a cocaína alimentar. Cocaína alimentar. Então, o açúcar é muito polêmico porque ele é um alimento muito vinculado ao vício. Por que ele é tão vinculado ao vício? Porque quando eu consumo um alimento que tem açúcar, naturalmente eu vou ativar o meu sistema de recompensa. Ou seja, a minha dopamina, que é o neurotransmissor que mais me dá prazer, é ativado segundos depois de eu consumir o açúcar. Então, sim, ele é um alimento que desperta quase que instantaneamente uma felicidade absoluta, que dura poucos minutos. Quando a gente fala de vício, então, o vício ele envolve uma substância a qual desperta um vício, um comportamento que desperta esse vício associado a essa substância também e um prazer como recompensa desse vício, normalmente com o aumento da dopamina. Então, pesquisadores franceses, em 2007, fizeram um estudo com ratos comparando a busca pela cocaína versus a busca pela sacarina. A sacarina é um adoçante super potente que é 200 vezes mais doce que o açúcar. Então, os ratos, eles foram colocados com disponibilidade tanto de cocaína quanto de sacarina e os pesquisadores observavam em qual dos bebedouros os ratos buscavam mais esse prazer. E, pasmem, os ratos buscavam mais a água com sacarina. E essa preferência de consumo pelo sabor doce, no caso dos roedores que foram estudados, foi de 94% dessa população de roedores. Então, 94% dos ratos preferiram o sabor doce à cocaína. Uma das justificativas dos autores foi que o sabor doce, ele desperta o prazer, ou seja, aciona o sistema de recompensa cerca de 2 segundos após o seu consumo, enquanto a cocaína demora mais tempo, cerca de 1 minuto, para aí sim produzir esses efeitos no sistema de recompensa. Ou seja, os ratos escolhem o que dá prazer mais rápido para eles, e não o que tem um potencial viciante maior. Bom, e como a gente pode trazer para nossa realidade esse estudo que foi feito em ratos, né? Afinal de contas, nós somos humanos. Então, justamente estudos de comportamento com animais, normalmente com roedores, eles tendem a nos trazer informações referentes ao nosso efeito biológico quanto ao consumo daquilo. Eles não têm interferência sobre a emoção que eles estavam sentindo quando eles buscaram aquele sabor doce. Simplesmente eles buscaram porque isso ativava automaticamente o sistema de recompensa. Quando a gente trabalha com humanos, a gente precisa fazer um adendo em relação a como a pessoa está emocionalmente, as questões que ela está passando naquele momento, porque, como vocês viram no vídeo Contextos de Alimentação, que eu vou deixar o card aqui em cima, a gente pode comer por vários motivos. Nesse estudo, eles apenas tinham disponibilizado 2 opções, ou sacarina ou cocaína, num ambiente completamente controlado, sem influência do meio externo em relação às suas ações ou escolhas. Para a gente entender melhor o que acontece para a gente escolher esses alimentos, lá no nosso sistema de recompensa, quando a gente consome um alimento que é saboroso ou um alimento que tem esse potencial de gerar prazer, a gente aciona 2 regiões do sistema de recompensa: a região do querer e a região do gostar. Mas acontece que, quando a gente quer muito aquele alimento, a gente acaba entrando num aumento da região do querer com um subestímulo da região do gostar. Porque quanto mais eu consumo aquilo, menos palatável ele se torna para nós. Faz sentido? É a mesma coisa que quando eu tô com muita vontade de comer um chocolate e eu devoro a barra inteira. Se alguém aparecer para mim com outra barra de chocolate, eu não vou mais gostar tanto do sabor daquele chocolate, apesar de muitas vezes
vezes eu querer e acabar consumindo ele, mesmo com a barriga cheia, não é verdade? O que acontece é que a gente entra num ciclo de busca insaciável quando a gente entra nesse efeito de consumir alimentos por prazer e não se dar conta ou não ter a consciência de que aqueles alimentos estão entrando, mais uma vez, num contexto de prazer da minha vida. E aí, como é que a gente faz para sair desse ciclo? Bom, primeiro a gente precisa identificar o quão frequente isso está na nossa vida. Então, se a gente busca muito o prazer na comida, muito provavelmente a gente não está buscando prazer no nosso dia a dia com outras tarefas. Ou seja, você hoje faz coisas durante a sua semana que aumentam a sua dopamina? Você toma um banho bem demorado, você faz massagem, você faz escalda-pés, toma banho de mar, você pega um solzinho, você bota o pé na terra, você busca coisas que lhe dão prazer no seu dia a dia, ou na sua semana, ou no seu final de semana. Então, primeiro procure olhar para outras fontes de prazer que você pode ter e incluir no seu dia a dia, que não sejam só a comida. Depois, usem a comida efetivamente nesse contexto de prazer. Então, usando ela da forma mais inteligente possível, deixando ela mais tempo na boca. Porque o prazer, a gente só sente na boca. A partir do momento que a gente vai engolir esse alimento, ou ele vai me nutrir, ou ele vai me intoxicar. Mas afinal de contas, Marina, tu me enrolou até agora, né, no final do vídeo, e você não me falou ainda. Afinal, existe ou não vício pela comida? Na verdade, o que a gente sabe e o que os pesquisadores da área de comportamento alimentar nos trazem de evidência é de que não existe nenhum componente químico de efeito adito nos alimentos, ou seja, não existe nada quimicamente que possa se ligar a alguma coisa no nosso cérebro para produzir um efeito de vício. O que existe, sim, é um comportamento viciante. Ou seja, eu sou viciada naquele comportamento porque, por exemplo, eu consumo doces porque eu tenho prazer em consumir doces. Ou, por exemplo, eu tenho um transtorno alimentar que faz com que eu desenvolva episódios de comer compulsivo. E isso me desperta momentaneamente um prazer que me gera uma necessidade de sentir aquele prazer de uma forma mais frequente. Ou que pode me levar a um vício em comer, mas não a comida efetivamente. Então depende muito de como eu estou usando esse alimento, nos contextos que ele está sendo usado, de como é essa minha relação com o alimento, lembrando que hoje a relação com a comida ela está muito disfuncional, ou seja, muito baseada em regras externas, e isso depende muito de todo o nosso histórico em relação à construção do nosso comportamento alimentar. Que muitas vezes, se eu desenvolvo um transtorno alimentar, por exemplo, anorexia, eu tenho prazer em não comer. Então, eu tenho um aumento da serotonina, por exemplo, quando eu fico sem comer. Bom, como a gente falou, existem comportamentos disfuncionais em relação à comida e existem transtornos alimentares, ou seja, quando a pessoa já desenvolveu um comportamento patológico em relação à comida. E isso pode, sim, se tornar uma doença, né, a ponto de precisar de medicação, de terapia. E aí envolve, sim, processos químicos, mas não relacionado diretamente com o alimento que ela ingere ou deixa de ingerir, mas sim processos mentais que ela desenvolveu e que aí envolvem aí alterações neuroquímicas que não estão relacionadas, de novo, com o alimento, objeto em si, mas sim ao conjunto de comportamentos que eu desenvolvo e construo ao longo da minha vida e que aí podem desencadear esses processos ou disfuncionais, ou transtornados, ou mesmo felizes e alegres em relação ao alimento. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de acionar o sininho, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que vai se beneficiar com esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse vídeo, coloquem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês. Até o próximo!